Olá pessoal, tudo bom? Galera, quem fala aqui é Paulo Pedreiro e em primeiro lugar eu quero agradecer você por estar tomando um tempinho do seu tempo para assistir esse vídeo aí. E uma coisa eu posso te garantir, tá? Em nome da Speedwork Informática, em parceria com Paulo Pedreiro, que após você assistir esse vídeo e compreender e entender o que eu vou passar para vocês aqui, você já não vai ser mais uma pessoa leiga no assunto. É, do que nós vamos falar hoje, pessoal? Hoje eu vou falar para vocês, explicar, tá? Aqui na teoria, tá? Qual que é a diferença entre piso comum e porcelanatos. Eu trabalho no ramo da construção civil já faz quase 25 anos. Hoje eu estou com 38 anos, eu comecei desde os meus 13 anos. E de lá para cá muita coisa mudou e para melhor. Inclusive nos procedimentos de assentamento de piso ou revestimento. E outras coisas mais, né, pessoal? Então, digamos assim que em quase 25 anos aí, muita coisa, né, tanto na área da construção civil como informática, sofreu um avanço muito bom. E as pessoas muitas vezes têm dúvida, né? É, qual que é a diferença? Poxa, o pessoal fala tanto de porcelanato, né? O que que muda, né? Porque é por causa do nome, que é bonito, é porque é de porcelana, porque o porcelanato, só quem pode assentar porcelanato é uma pessoa que tem um poder aquisitivo maior. Enfim, pessoal, tudo isso já ficou no passado, como eu acabei de falar agora, né? O porcelanato, quando ele foi lançado, ele era muito caro mesmo, entendeu? Era muito caro e poucas pessoas tinham condições de assentar. Até mesmo hoje, é, como eu falo para vocês, né? Hoje a mão de obra para assentar esse tipo de material, ela é diferenciada, ou seja, uma pessoa que trabalhou com assentamento de piso comum e hoje for trabalhar com porcelanato, ela nunca assentou, ela vai encontrar uma certa dificuldade, até em relação ao que? O que muda, uma das características básicas entre o porcelanato e o piso comum, que seria, né? Uma delas seria a primeira questão, em relação à absorção de água, correto? Então, para quem assentou ou para quem assenta piso comum, vai encontrar uma grande diferença, uma certa dificuldade na hora do assentamento, porque requer cuidado. A rapidez de se assentar um porcelanato hoje, ela não é tão rápido como um piso comum. Enfim, então são uma das características do porcelanato. E eu vou explicar para vocês agora a fundo como funciona a fabricação, porque a partir de você entender como funciona a fabricação desse material, você vai entender por que o porcelanato ele está ganhando assim o campo, tá? E primeiro, pessoal, vou abrir aqui para vocês aqui uma pasta que eu separei de foto. Aqui eu tenho a imagem desse porcelanato aqui, correto? Aqui nós temos aqui duas placas de porcelanato, como vocês podem perceber, é retificado, correto? Ou seja, ele tem essas bordas, tá, pessoal? Serrada, correto? Isso permite que você possa fazer o assentamento com juntas a partir de 1 milímetro, certo? E outra coisa importante também, no assentamento de porcelanato, não somente o porcelanato, mas o piso comum, sempre, pessoal, é recomendável que isso não se questiona, é seguir sempre as recomendações do fabricante, ou seja, utilizar a junta de assentamento conforme o fabricante sugere, que ele recomenda, e também a escolha da argamassa apropriada para cada tipo de piso ou revestimento cerâmico, seja porcelanato ou piso comum, correto? Então, basicamente, para um profissional ou para quem vai adquirir, correto? É importante vocês terem essas informações. Bom, aqui eu tenho, tá? É, essa placa cerâmica, e hoje no mercado nós temos aí diversos formatos, diversos, né, enfim, espessuras. Então, para cada tipo de ambiente, há uma escolha correta. E aqui eu tenho um piso comum, tá, pessoal? É um piso que é um pouco mais antigo, tá? E esse outro aqui, ó, também é um porcelanato, certo? Esse outro também. E então, se você olhar, tá? Se você pegar, por exemplo, esse aqui é um piso comum.
certo? Olha lá. Se você vir aqui pegar esse piso, né, que é um porcelanato, e pegar esse piso comum, a olho nu você não vai perceber a diferença, correto? Então agora nós vamos entender por quê. Aí você deve estar se perguntando, poxa, como que funciona isso, né? O que difere o porcelanato do piso comum? Pessoal, os pisos cerâmicos, né, e os pisos de porcelanatos pode ser facilmente confundido, como eu acabei de dizer agora, já que são muito semelhantes, né? O porcelanato ele chegou no Brasil, ele tem mais ou menos cerca de 20 anos, tá? Que ele chegou ao Brasil, como eu acabei de falar agora. Eu tenho quase 25 anos de profissão, então naquele tempo o porcelanato ele era, tá? Você não ouvia falar, você não tinha, né? Então de lá pra cá que foi lá, quando o porcelanato chegou ao Brasil, que ele começou a ganhar esse campo, né? E como funciona, pessoal? É o seguinte, né? Como ele chegou no Brasil faz quase 20 anos, né? E com certeza ele não demorou muito para se tornar, né? Digamos assim, né? A sensação do mercado. Inclusive eu tenho alguns tutoriais no canal explicando como devemos proceder para o assentamento de porcelanato. É muito importante isso, correto? Pessoal, a principal diferença entre os dois revestimentos está no processo de fabricação, como eu acabei de mencionar agora. O porcelanato, por sua vez, ele possui um processo de fabricação que é considerado tecnologicamente, né, pessoal, mais complicado, correto? E ele é feito a partir de uma mistura de porcelana e outros materiais. Ou seja, para fabricar o porcelanato, como eu acabei de falar agora, ele vai sofrer uma mistura de porcelana com outros materiais, correto? Pessoal, o resultado desta técnica dá origem a um produto mais homogêneo, correto? Denso e com um aspecto vitrificado. Ou seja, você vai notar que se você pegar uma placa de porcelanato, se você olhar na base dela, aonde você vai fazer o assentamento, você vai notar que aquela base ela é uma base, ela não solta pó, como um piso comum, você vai notar, já é um fato interessante, e ele é vitrificado, ou seja, ele é liso, tá? E já por essa questão que entra a questão da argamassa no assentamento. E no final, pessoal, das contas, acaba sendo mais resistente do que a cerâmica comum, correto? Por quê? Por causa dessa fabricação dele, já começou na mistura da massa. As suas características o tornam ideal para locais que possuam um tráfego, né, pessoal, grande de pessoas. Ou seja, você deve estar se perguntando, e aonde eu devo utilizar o porcelanato? Né, como eu falei agora, o porcelanato, por muitas pessoas que não conhecem, que não entendem, acham que o porcelanato ele deve ser assentado somente em área interna, né? Locais que não tenha tráfego de pessoas. Não, pessoal, o porcelanato é como eu acabei de mencionar agora. Já no processo de fabricação dele, ele já tem toda essa tecnologia de preparar a massa, enfim, para ganhar essa resistência, correto? Logo à frente eu vou explicar para vocês também como funciona a fabricação até chegar na sua mão, até no consumidor, correto? Então assim, o porcelanato você pode tanto assentar ele em área interna como área externa, correto? E também já vou mostrar para vocês quais são os tipos de porcelanato que tem no mercado. Para cada tipo de ambiente existe um tipo de porcelanato, beleza? Bom, pessoal, como se diz, né? Isso não quer dizer que o porcelanato é melhor do que a cerâmica comum. Bom, às vezes a pessoa fala, poxa, eu assentei porcelanato na minha casa, então, né, o porcelanato é melhor do que o piso comum. Não, pessoal, isso aí não tem nada a ver, tá? Então, assim, o porcelanato, esteticamente, ele é um produto muito bonito, correto? E também, como eu acabei de mencionar no início do vídeo aí, para assentar o porcelanato, o profissional que ele não tiver habituado ou especializado nessa técnica, ele vai ter problema. Ele pode até trabalhar com porcelanato, mas ele vai encontrar uma dificuldade muito grande, entendeu? É como eu falei, acabei de falar agora. Quer dizer que o porcelanato ele é melhor do que a cerâmica, né? As cerâmicas comuns. As cerâmicas são mais delicadas e charmosas, né? O que garante um resultado estético mais agradável e harmonioso, né? Então assim, o porcelanato ele é um produto bonito,
desde quando o seu assentamento ele é feito de acordo, correto? Porque não adianta você comprar um produto bonito, né? Um porcelanato retificado, utilizar aí junta de assentamento de 1 milímetro, 1,5 milímetros, e o seu assentamento ele não for de acordo. Infelizmente vai ficar um trabalho, né, muito mal feito, e toda aquela beleza, aquele charme que o porcelanato ele possa lhe oferecer, infelizmente vai, né, vai ficar por água abaixo. Dependendo, pessoal, da forma como como a manutenção for feita, a cerâmica pode durar menos, né? Muito menos, né? E, enfim, as cerâmicas são indicadas para ambientes que não tem uma, né, dificuldade, que não tem uma circulação muito grande de pessoas, correto? Por exemplo, as placas cerâmicas, ela, como eu acabei de mencionar agora, dependendo o tipo, né, como dizer para você, de resistência da cerâmica, ela não é indicada para lugar que tem um alto tráfego de pessoas, ou seja, em shoppings, em hospitais, enfim, locais que têm um alto tráfego de pessoas. As cerâmicas, elas, infelizmente, elas não são indicadas para esse tipo de ambiente. Tanto é que se você for em um local, tá, como que tem um tráfego de pessoas muito alto, se você notar que as cerâmicas sofreram o que? Trincas, né? Desprendimento, elas quebram. Por quê? Porque realmente, infelizmente, a cerâmica ela não, ela não tem assim toda essa resistência como o porcelanato tem, né? E então, para você já escolher o porcelanato, ele é importante também, né, em relação à sua resistência, até mesmo como eu acabei de mencionar no início agora, já começa tudo no processo de fabricação, né? Pode-se dizer, pessoal, que não há perdedores nessa disputa, né? O porcelanato e cerâmica, né, se, como se diz, né? Se tornam, somam formas, né, novas de possibilidades, né, construtivas e decorativas, ou seja, tanto o porcelanato como a cerâmica comum, você pode utilizar ela, você pode trabalhar com ela, não tem problema nenhum, né? O que vai diferir é como eu acabei de mencionar agora, é o local, são os locais que você vai, como eu vou te falar, utilizar essa cerâmica. Locais com alto tráfego de pessoas, o ideal seria o porcelanato, até por questão da sua resistência mesmo, correto? Pessoal, agora eu vou explicar para vocês agora como funciona o processo de fabricação. Bom, vocês entenderam, né, pessoal? Então, assim, a diferença do porcelanato e da cerâmica comum está já no processo de fabricação. A olho nu você não consegue perceber. Tanto é que eu já sentei, não tem muito tempo, o meu cliente ele comprou alguns metros de piso e revestimento, e pelo meio tinha revestimento monoporoso, tinha cerâmica comum e também porcelanato. Inclusive essas fotos estão todas no Facebook. E eu fiz o primeiro banheiro, era a reforma de 3 banheiros, né? Eu reformei o primeiro banheiro e reformei o segundo. E ao fazer a reforma do terceiro banheiro, quando eu fui fazer o assentamento do piso, e realmente na caixa, pessoal, ela estava como porcelanato. Eu não sei te dizer se houve erro na empresa, na hora de embalar, e todas as informações, né, na caixa estavam corretas, só que infelizmente a placa que foi embalada dentro dessa respectiva caixa, ela não ela não atendia aquelas características, que seria o que? A baixa absorção, correto? E o que também? A dureza para você cortar essa peça, que o porcelanato, para quem trabalha com porcelanato e sabe que na hora do assentamento, a dificuldade em cortar a placa ela é grande em relação ao piso comum, à cerâmica comum. Inclusive, recentemente eu assentei um porcelanato de uma placa 90 por 90, eu não utilizei a riscadeira, eu utilizei o que? A serra mármore, que é a serra que o pessoal chama de maquita aí. Por quê? Porque a minha máquina ela não riscava a placa. E para eu evitar, né, de quebrar peças, o que eu optei? Eu optei em utilizar a serra. Por quê? Porque os recortes ia ficar tudo no canto, o rodapé ia cobrir, correto? Então, então infelizmente essas placas que vieram nessa caixa, ela não,
correspondia com as informações até onde eu conheço, que eu vou explicar para vocês agora, que é o processo de fabricação e o que difere o porcelanato da cerâmica comum. Então, infelizmente, acabou assentando, ficou bonito, né? Mas, infelizmente, tá? Eu até mandei um e-mail pro fabricante, o fabricante não respondeu, né? E, enfim, vai fazer o que, né? Então é o seguinte, agora vamos prosseguir agora para a gente entender como funciona o processo de fabricação do porcelanato, ok? Bom, pessoal, agora nós vamos entender o que? Como funciona a fabricação, né, do porcelanato. Pessoal, o processo de produção é o mesmo como eu te dizer, né, da cerâmica comum. Mas cada tipo de peça tem uma forma diferente, correto? Então, para você entender, o processo de produção é o mesmo para cada tipo de peça, né? Para cada tipo de peça tem uma forma diferente, correto? Nós vamos falar o que agora? De moagem, tá? Deixa eu abrir aqui. Pessoal, vocês estão vendo aqui essa máquina aqui, jogando esse produto dentro né, dessa máquina para moer, né? Pessoal, moar é o seguinte: a matéria-prima ela é feita de material, né, argiloso, correto? E é retirado do estoque, né? Enfim, para ser prensada, depois, né, a carga segue para o processo de moagem, correto? Que seria isso daqui. E mistura com água, né, o produto, né, nessa etapa recebe o nome de, né, barbotina, correto? Enfim, então para você entender, tá? Então não vou explicar para você o que é barbotina, enfim, tal. Então para você entender, então o produto é jogado aí dentro, tá? E ele é retirado do estoque, tá? E jogado aí dentro para poder moer a moagem, o produto argiloso, correto? Pessoal, nós temos depois desse processo, nós temos o que? O armazenamento, correto? Armazenamento e atomização. Pessoal, a barbotina, como eu acabei de mencionar agora, é estocada, né, e bombeada até um atomizador que retira a água, né, em excesso. Ou seja, toda aquela água que foi misturada naquela massa, ela é o que? Ela é colocada em um local para retirar todo aquele excesso de água, né? O pó fica com umidade, né, e granulometrina ideal, né, para a prensagem. Ou seja, essa massa ela fica no ponto, tá? Entenda o seguinte: o que acontece? Esse produto ele é jogado água nele, tá? Ele é misturado lá, depois ele é enviado para uma outra máquina, certo? Para quê? Para retirar todo aquele excesso de água, né? E aquela massa vai ficar úmida. É como se você fosse fazer um cuscuz. Quem já fez cuscuz ou já comeu ou já viu fazendo, é feito o quê? Umedecido somente. Você não pode fazer o mingau, né? É feito o quê? É feito aquela massa, né, seca. Né? É igual massa fazer contrapiso, para fazer nivelamento, enfim. Então, se você já fez isso, você está entendendo o que eu estou falando, né? E, bom, aí que acontece? Aí a massa está pronta para quê? Para prensagem, correto? Pessoal, a prensagem, né? Na verdade, na prensa, o produto ele vai para essa prensa, o pó é submetido a uma pressão, né, específica e recebe a sua forma definitiva, né? Denominada de bolacha cerâmica. Ou seja, é como se você pegasse uma bolacha, né, uma bolacha recheada, e você prensasse ela, aí essa placa vai ficar nesse formato, correto? E já começa por aí, pessoal. Você entendeu como funciona a coisa? Todo esse processo de fabricação ele já está sendo o que? Diferenciado, tá? De certa forma da cerâmica comum. Ou seja, já tudo essas etapas de fabricação do produto, ela já está dando o que? As características ao produto, né? Que é o porcelanato. Depois nós temos aí, pessoal, a outra etapa que seria o que? Seria a secagem, né? Nessa etapa, né, se elimina praticamente toda a água restante das peças, né? Você entendeu? Então toda aquela água que possa existir naquela bolacha que acabamos de mencionar agora, ela vai ser eliminada, né? Praticamente ela vai tirar toda aquela água, né, das peças, correto? Bom, pessoal, após, né, feito toda essa prensagem aí, agora nós temos o que? O acabamento, né?
as peças podem ser polidas ou esmaltadas, né? Você entendeu quando eu falei no início que nós temos aí os tipos de porcelanato? Então, quando você vai comprar uma placa cerâmica, um porcelanato, o que acontece? O vendedor, ele vai te explicar. Ou você também, que muitas vezes está assistindo esse vídeo agora, você fala, agora eu já sei o que é um porcelanato polido ou esmaltado, né? Como eu falei, as peças elas podem ser polidas ou esmaltadas, né? O polimento, pessoal, é feito depois da queima, né? E o esmalte antes, ou seja, o polimento dessas peças são feitos o quê? Depois da queima da cerâmica, né? Desse porcelanato. E a esmaltação é antes, correto? Pessoal, a queima, né? A queima no forno em temperatura de cerca de 1215 graus Celsius, né? O produto adquire suas características finais, ou seja, você viu onde é que está aí agora a, a característica do porcelanato é na queima, correto? Então assim, a queima ela é o que? Ela é muito importante para dar o que? Para dar essa qualidade do produto e outra coisa, garantir que o mesmo ele tem aquela baixa absorção de água, né? Isso é importante, né? Bom, seleção, né? Seleção. As peças são escolhidas, são classificadas, embaladas e identificadas, né? E paletizadas, né? Elas são colocadas em paletes, seguindo para o estoque. Lembra dessa peça agora no final que eu falei agora, que é a seleção, que as peças são escolhidas, selecionadas, né? Classificadas, embaladas, identificadas, né? Paletizadas e seguem para o seu estoque, né? Para ir chegar no consumidor, chegar a você, chegar até a mim. Lembra que eu mencionei agora há pouco dos banheiros que eu reformei? Que as caixas vinham, tá, pessoal? Elas vinham com todas as informações para aquele produto. Classificação do produto, a tonalidade do produto, enfim, grupo de absorção. Então tudo isso veio, só que infelizmente essas peças elas não atendiam, né, na verdade, aquelas informações. Enfim, então acabou, né, acabou ficando uma coisa chata, porque eu até falei para o cliente que não era porcelanato, ele ficou meio assim, né, por estar na caixa, ou seja, a caixa falou mais alto do que o meu conhecimento, correto? Então infelizmente, né, muitas vezes por saber, a gente acaba até falando uma coisa, a pessoa não gosta, né? Enfim, mas fazer o que, né? Eu acho que o profissional ele tem que conhecer e falar o que é e o que não é, independente se a pessoa vai gostar ou não. Então, se o produto é bom, a gente fala que o produto é bom. Se o produto ele não é de boa qualidade, não atende, e na verdade ele não atende as nossas condições e necessidades, enfim, fazer o que, né? Mas enfim. Bom, pessoal, eu vou explicar para vocês mais um pouquinho aí, né? Como funciona a preparação da massa para a fabricação de peças cerâmicas. Você entendeu agora como funciona a fabricação de porcelanato e agora você vai entender como funciona a fabricação de cerâmica. É cerâmica comum. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Essa cerâmica aqui, ó, tá vendo? Olha lá. Essa aqui é porcelanato. Essa aqui, tá? Ou essa aqui. Correto? Então você vai entender agora como funciona, tá, a preparação dessa massa. Pessoal, os materiais cerâmicos geralmente são fabricados, né, a partir da composição de duas ou mais matérias-primas, correto? Então assim, não é somente uma matéria-prima que vai definir o produto, né? São a partir de duas ou mais, né? Além de aditivos, que é importante, e água ou outro meio. Mesmo no caso da cerâmica vermelha, né, quando falamos cerâmica vermelha, pessoal, não é essa parte superior dela. Quem nunca já pegou uma placa cerâmica, né, o pessoal antigamente falava, né, essa cerâmica ela tem a base vermelha, ela não é boa, né, o pessoal tinha aquele detalhe, né, eu mesmo já ouvi muito isso, e eu até também já entrei nessa época também, lá no início, porque a gente escuta aqui e acaba repetindo ali igual papagaio, né? Às vezes sem informação acaba repetindo, sem conhecer o produto acaba falando, enfim, né? Então tinha aquele negócio, a cerâmica de base vermelha, ela não é boa, cerâmica boa é base branca, enfim, então, né? Hoje em dia, inclusive nesse vídeo que inclusive nessa explicação que eu falei pra vocês agora, em relação ao porcelanato, que vem
do piso comum que veio em uma caixa de porcelanato, inclusive a base dele era base vermelha, tá? Então só para você entender por que eu cheguei nessa conclusão que realmente aquele produto ele não era aquilo que a caixa dizia. Bom, mas enfim, né? Já passou, já está pronto o serviço, o cliente está satisfeito, eu também, enfim, né? Bom, eu dizia o seguinte, né? Que os materiais cerâmicos eles geralmente são fabricados a partir da composição de duas ou mais matérias-primas, além de aditivos e água ou outros meios, né? Mesmo no caso de cerâmica vermelha, para a qual, né, se utiliza apenas argila como matéria-prima. Dois ou mais tipos de argilas, né, com características diferentes entram na sua composição, correto? Então assim, misturam dois tipos de argila, enfim, para poder fabricar a massa, né, para a fabricação da placa cerâmica comum. Raramente, pessoal, emprega-se uma única matéria-prima, ou seja, então o fabricante ele não utiliza somente uma matéria-prima. Dessa forma, uma das etapas fundamentais do processo de fabricação, né, das placas cerâmicas, dos produtos, é a dosagem, né, das matérias-primas e dos aditivos, que deve seguir com todo rigor, né, a formulação de massas previamente estabilizadas, ou seja, tudo é feito, pessoal, na base de uma receita, é como um bolo. Você vai fazer um bolo, você vai utilizar a quantidade de farinha, a quantidade de ovos, enfim, então tudo isso deve ser seguido à risca. Para quê? Para que no final você tenha uma receita, você tenha um produto, né, um bolo, essa massa no caso, de boa qualidade e duradouro, né, que é importante é isso. Os diferentes tipos de massa são preparados de acordo com a técnica, né, a ser empregada, correto? Para dar formas às peças, ou seja, para cada tipo de, de, de como dizer para você assim, uma técnica para cada tipo de forma, né, de peça é utilizado, né, uma técnica, né. De modo geral, pessoal, a massa ela pode ser classificada em exemplo, suspensão, também chamada de barbotina, como eu acabei de mencionar agora naquela primeira explicação sobre o porcelanato, né, para obtenção de peças em moldes de gesso ou resinas, né, porosas, entendeu? Bom, pessoal, massas secas, né, ou semi-secas, na forma, como dizer para você, granulada, para obtenção de peças por prensagem, correto? Massas plásticas para obtenção de peças para extrusão, né, seguida ou não, né, de torneamento ou prensagem. Você deve estar perguntando o que seria extrusão, né? Extrusão, pessoal, na verdade, o que seria? Seria, se você procurar no dicionário, compactação, para obtenção de peças por extrusão, ou seja, para compactação, né? O que seria o torneamento? Torneamento seria o que? Seria a aquisição do formato das peças. Esse torneamento nada mais é do que de ganhar o formato da peça, né? Que é essa peça que você vai comprar no formato, por exemplo, 30 por 30, 40 por 40, enfim. Então seria isso daí. Bom, pessoal, então acho que basicamente você entendeu como funciona a fabricação do porcelanato. E aí você deve estar se perguntando: poxa, eu aprendi como que fabrica o porcelanato, é diferente, a qualidade do produto já está na hora da fabricação, né? E enfim, mas qual que seria, né, um bom porcelanato, né? Qual seria o local correto, né, que eu possa utilizar? Pessoal, como eu falei, você vai assentar um porcelanato na sua área externa, ou seja, no seu quintal, correto? Você fala: mas eu posso pôr um porcelanato? Claro, sim. Aí fica de acordo com as suas necessidades, né, e condições, correto? E vou passar para vocês também aqui, muito importante isso para quem vai adquirir o produto, tanto para quem vai comprar, né, ou para quem vai trabalhar com o produto, correto? Porque se um profissional ele passa para um cliente, por exemplo, a quantidade de metro quadrado para comprar um produto, correto? O cliente ele vai até a loja e ele vai ser instruído ali pelo vendedor, ou até mesmo quem está elaborando um projeto arquitetônico, por exemplo, uma construção de uma casa, enfim. Então, assim, cabe a esse profissional também indicar ao seu cliente o produto correto para cada tipo de ambiente. Eu vou passar para vocês aqui agora, pessoal, essas informações que em todas as caixas de todos os fabricantes, até onde eu conheço, elas vêm, tá?
que muitas vezes isso é ignorado até mesmo pelos profissionais. Que seria o que? Se você olhar a fundo na caixa, tá, do teu produto aí, você vai notar que em uma parte da caixa, dependendo do produto, vai estar lá o que? Grupos de absorção, correto? O BLA, tá? Você vai ver lá, BLA. O que seria esse grupo? Né? É o grupo de 0 a 0,5%. O que seria? Porcelanato, correto? O BLA, a absorção dele, ou seja, o que seria a absorção? É a absorção dessa placa cerâmica, tá, em relação à umidade, tá, à água, enfim. Então, se você pegar uma placa de porcelanato e você colocar algumas gotas, né, ou derramar água em sua base, pessoal, quando eu falo a base, não é na parte superior, não, é naquela parte onde vai ser assentado, passado a argamassa. Ela não deve absorver. Esse 0,5% aqui é uma quantidade muito pouca, tá? Esse zero, pessoal, esse zero absorção seria o que? Seria o porcelanato técnico, correto? Esse não pode de forma alguma absorver água. Inclusive, volto a mencionar, naquela caixa que eu falei para vocês, que o fabricante colocou, tá? Que era porcelanato, enfim, aí eu retirei as placas, tá? E eu até mandei o cliente se ele queria trocar, ele falou que não, já estava comprado, já estava pago. Inclusive, um teste que eu fiz na frente dele, quando eu coloquei algumas gotas de água em cima, né, da base, infelizmente ela absorveu rapidamente. Então, aqui no caso, esse grupo BLA, ele é de 0 a 0,5%, que é o porcelanato, correto? Para você entender. BLB, correto? É 0,5 a 3% de absorção. GRES, chamamos isso de que? O grupo GRES, tá? BLLA, BLLA, de 3 a 6%, que é o que? Semi-GRES, correto? BLLB, 6 a 10%, ou seja, essa minha placa ela é o que? Semiporosa, correto? E o que acontece? Algumas pessoas elas já fizeram confusão, inclusive clientes meu mesmo, até por não conhecer o produto. E o que acontece? Compraram placas cerâmicas retificadas. A pessoa tem um negócio assim: ah, eu comprei um porcelanato, ele é retificado, ele é porcelanato. Sendo retificado, ele é porcelanato. Não, pessoal. O produto retificado, ele vai permitir que você assente ele com uma junta menor do que essa que vocês estão vendo aqui. Isso aqui provavelmente é uma junta de 5 milímetros, tá? O porcelanato, o revestimento monoporoso, ele vai te dar a capacidade de você assentar ele com junta menor, porque ele é retificado. Mas isso não quer dizer que ele seja porcelanato ou que ele não absorva água. Esse produto ele se encaixa no grupo do que? BLLB, que é 6 a 10%, que ele é o que? Semiporoso, correto? E nós temos também monoporoso, tá? E BLLL, BLLL, que seria o que? 10%, produto poroso, ou seja, este produto ele tem uma alta capacidade de absorção. Ou seja, você vendo essas informações, você comprou um produto, um porcelanato, um revestimento, enfim, e aquele grupo, ele por exemplo, seja o BLA, o BLB, o BLLA, o BLLB ou BLL, o que acontece? Aquele produto, automaticamente você já vai ter, tá? Como vou dizer para você, você já vai ter uma noção do que aonde você pode assentar aquele produto. Por isso que isso é importante você ter essas informações na hora da compra do produto, porque depois de comprado, de adquirido o produto, aí a coisa fica mais complicada, né? Então é importante que você na hora de fazer a compra, você já tenha essas informações e anote no papel, enfim, e leve para o, né, para o seu, sei lá, arquiteto, seu vendedor, enfim, né? Claro que o seu arquiteto ele vai saber essas informações, está muito melhor do que eu, né? Bom, pessoal, classes de resistência à mancha, tá? Esses grupos aqui, eu vou citar para vocês, eles vão entrar nesse que eu acabei de falar agora, que é o BLA, BLB, BLLA, BLLB e BLL, correto? Pessoal, a primeira lá, o BLA, certo? Impossibilidade de remoção de manchas, correto? As pessoas falam, eu comprei um porcelanato, derramou um suco, enfim, derramou. Outro dia eu fui num cliente meu, o pessoal foram fazer lá uma detetização do apartamento e colocaram uma lata com algum produto em cima do porcelanato e acabou manchando, tá? Então,
esse grupo BLA, você vai ter problema com remoção de mancha, correto? O grupo BLB, que é o 0,5 a 3%, né? A mancha é removível, né? Com ácido clorídrico diluído, tá, pessoal? Inclusive no canal eu tenho um vídeo explicando como você diluir esse ácido aí, correto? Tome cuidado, viu? O grupo BLLA, né? Mancha removível com produto, né, à base de amônia. Muito importante você saber também quais são os tipos de produtos que vocês devem utilizar para fazer a remoção, tá, de possíveis manchas. Então tome cuidado, não vai jogando qualquer coisa. Falaram que tem que jogar não sei o que. Não, tome cuidado porque você pode ter problema e você pode pôr tudo a perder, correto? Bom, o grupo BLLB, mancha removível com produto fraco, ou seja, você pode utilizar um detergente neutro, tá? Esses feitos em casa, comprado, enfim, industrializado, enfim. Grupo BLL, que é o poroso, né? Digamos assim, máxima facilidade na remoção de manchas, correto? Então isso é importante você ter isso em mente, tá? Bom, pessoal, então você aprendeu qual a diferença entre o porcelanato e o piso comum. Você aprendeu como funciona a fabricação. Você aprendeu também os grupos de absorção, o que seriam isso, tá? Então, assim, tudo isso é importante para que você tenha, tá? Seja você um profissional ou você um consumidor comum, tenha em mente aquilo que você possa estar adquirindo para você pôr aí em sua casa, seu escritório, em sua empresa, enfim, pessoal. Então, cuidar da tua casinha com todo amor e carinho, escolhendo um bom produto e com certeza um bom profissional também para que você tenha o seu trabalho executado sem nenhum problema, sem dor de cabeça, tá? E no final das contas todo mundo sai ganhando. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo aí. Se inscrevam no canal porque eu não digo diariamente, mas pelo menos ao menos 2 ou 3 vezes por semana tem um vídeo novo no canal. São mais de 310 vídeos, tá? Para vocês aí, tanto na área da construção civil como da informática. Você pode aprender a formatar um computador com ou sem DVD, como você desbloquear um sistema operacional, aliás, desbloquear um sistema que vem com o EFI, enfim, pessoal, como você quebrar a senha de logo, tá? Enfim, então tem muita coisa bacana no canal. E lembrando que todos os vídeos, tá, são de minha autoria, correto? Então eu procuro não plagiar ninguém, porque eu acho que quando a pessoa ela é original, ela leva aquilo que realmente ela sabe fazer, tá? Não copiando ninguém. Porque se você me fizer uma pergunta, eu tenho que ter resposta para isso. Então, se eu plagiar algo de alguém, se você me fizer uma pergunta, eu não vou saber responder. Aí, a Speedwork vai ficar com a cara no chão. Beleza? Se inscreva no canal. Acesse a minha página no Facebook, que é Paulo Pedreiro Cruz, que lá tem muita coisa bacana, beleza? Vou deixar no finalzinho desse vídeo aqui o endereço do canal, o endereço da minha página do Facebook e o meu contatinho aí para, né, para alguma... De repente alguém se interessou pelos trabalhos do Paulo Pedreiro junto com a Speedwork Informática, faça um orçamento aí sem compromisso, beleza? Lembrando que o canal, tá? Ele te oferece aí as oportunidades de você fazer os seus comentários, darem as suas opiniões, que é muito importante, e também as suas críticas também são bem-vindas, correto? A única coisa que eu não vou tolerar no canal, pessoal, é pessoas que não, de certa forma, não tenham conhecimento algum, tá? E muitas vezes vão lá, escutam uma coisinha aqui, colam aqui, copiam aqui e venham dar suas opiniões. Mas enfim, né? Então aqui eu acho que não estou para agradar a gregos e troianos. Eu quero que você seja muito feliz, tá? E que mais uma vez, como eu falei, esse vídeo tenha levado para você uma informação útil e que você possa repassar para quem precisa, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.